Uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa em parceria com a Biocoller, empresa de biodigestores aqui da região, estuda processos inovadores para a produção de biogás. O sistema utiliza não apenas dejetos de animais para a produção de energia, mas também plantas com alto teor de biomassa. O estudo foi apresentado em um dia de campo durante o InovaMeet, realizado em Toledo. O biogás é um tipo de biocombustível produzido a partir da decomposição de materiais orgânicos, sejam eles de origem vegetal ou animal. A decomposição desses materiais acontece nessas estruturas, os biodigestores. O biogás é utilizado como um combustível para a geração de energia térmica e elétrica. Quando ele passa por um processo de refinamento, se transforma em biometano, gás que pode ser aproveitado como combustível veicular, substituindo o gás natural, e para indústrias que queiram substituir o gás de cozinha em seus processos. A demanda por gás no Brasil é crescente e o biometano vem como uma alternativa. Pensando nisso, a Embrapa desenvolve um projeto em parceria com essa planta de biodigestores aqui de Toledo. A ideia é mostrar que o biogás pode ser produzido não apenas com o uso de dejetos de animais, mas também com a utilização de plantas com alto teor de biomassa, como o capim-elefante e também o sorgo gigante. 3 estações foram organizadas com o intuito de destacar o potencial do cultivo dessas culturas, estudadas para a produção de gás natural. Na primeira delas, o destaque foi o plantio do capim-elefante. O Paulino, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora, Minas Gerais, frisou que além de servir de matéria-prima para a produção de silagem, a cultivar BRS Capiaçu apresenta alto potencial de produção de biomassa energética, maior do que o milho e do que a cana-de-açúcar, por exemplo, já que esse capim rende em média 50 toneladas de massa seca por hectare a cada ano. O capim-elefante, ele entra muito forte nessa questão por causa do seu alto rendimento por hectare, e com isso nós temos um volumoso mais barato. Então a gente barateia o processo porque ele produz muito por hectare. Um capim com alta adaptabilidade no Brasil inteiro, né? Então, no verão, se desenvolve muito bem, né? E as nossas condições de inverno não são suficientes para atrapalhar seu desenvolvimento, né? E é uma cultura que permanece por vários anos no campo. Ele também indica que o plantio do capim-elefante acontece por meio de mudas e elas rebrotam facilmente, fator que torna a produção mais barata. Apesar de ser um capim-elefante, que o pessoal está acostumado com o capim-elefante antigo, o BRS Capiaçu é um capim-elefante diferente de todos os outros que a gente tinha até então, né? Ele tem mais produção, ele permite a confecção de uma silagem de boa qualidade, né? E o que chama a atenção nele mesmo é esse alto rendimento, né? Essa capacidade de rebrota que ele tem, violenta, que isso tudo termina com o barateamento do custo de produção, seja ele para uma biodigestão, seja ele para alimentação animal. Já nessa tenda, a explicação dos especialistas foi a respeito das características do sorgo gigante, orientações a respeito do manejo de pragas como o pulgão, o controle de plantas daninhas na lavoura e dicas sobre a plantabilidade do sorgo, ou seja, qual a melhor maneira de distribuir as sementes e as condições corretas para a hora de plantar. O Rafael veio com a equipe da Embrapa Milho e Sorgo de 7 Lagoas, no estado de Minas Gerais. Ele explicou que além do tamanho dessa planta de sorgo, que pode chegar a 5 metros, o que chama atenção é que a produção rende de 80 a 100 toneladas por hectare. Esse sorgo, a sua biomassa é rica em celulose e hemicelulose e com baixos teores de lignina. Isso é uma composição bastante favorável para múltiplos usos no Brasil. A gente tem destinado esse material para a produção de etanol de segunda geração, cogeração de energia e agora a produção de biogás, porque é uma matéria-prima que tem essa versatilidade de usos devido à sua composição favorável. Além disso, ele tem uma produção de açúcares solúveis no colmo,
que vai como um adicional de qualidade, e a planta também ainda produz grãos na panícula, fazendo aí uma composição bastante favorável para o setor. E na terceira estação, os cuidados necessários para trabalhar na ensilagem, com a mistura de culturas energéticas e resíduos da produção animal em biodigestores. A Embrapa é referência nos estudos sobre energias renováveis no Brasil. E esse projeto tem trazido oportunidades de negócios para produtores do oeste do Paraná. O Ayrton é quem coordena as ações dessa parceria aqui na região. A ideia desse projeto é nós consorciarmos os resíduos da produção animal com as culturas energéticas, né? com culturas que nós utilizamos para potencializarmos a geração de biogás, porque nós temos um cenário no nosso país que mostra uma demanda crescente de biogás e de biometano, e para isso nós precisamos encontrar novas fontes para a geração de biogás e biometano. E esse arranjo que nós estamos demonstrando aqui hoje no Dia de Campo é exatamente para isso, exatamente dentro dessa linha. E agora no estúdio a gente continua falando sobre a produção de biogás e esse mercado em expansão no Brasil. Para isso a gente recebe Fábio Heck, que é gerente da Biocolor. Seja muito bem-vindo, Fábio. Olá, bom dia. Bom dia. E também André Amaral, que é especialista em biogás, né, da Planetê. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Então, agora a gente acompanhou na reportagem aí essa pesquisa que a Embrapa está fazendo lá na Biocolor, né, em contato com vocês, e aí a gente queria entender de que maneira surgiu essa possibilidade de fazer esse processo junto com a Embrapa e também entender como o biogás hoje ainda precisa, né, ser cada vez mais informado. É um assunto que precisa estar mais aí nas propriedades rurais, né? Queria que você falasse sobre isso, Fábio. Legal. Bom, primeiramente, né, nós, como a empresa Biocolor, desde o nascimento dela e todos esses anos todos, né, a gente sempre busca desenvolver o segmento, né? Então, em conjunto com a Embrapa, nós já tivemos outras parcerias também, justamente para desenvolver cada vez mais o segmento do biogás, né? Tanto para popularizar ele, mas não apenas isso, mas também para profissionalizar ele também cada vez mais, né? Então, o Ayrton Kunz, que é o representante da Embrapa, que assumiu esse projeto, nos procurou, né, no ano passado, justamente para encarar esse desafio, né? Então, o biogás, no caso, fora do país, ele já é produzido com culturas energéticas. Aqui no Brasil isso é uma novidade, então é um prazer imenso estar participando desse processo, justamente para desenvolver e aprimorar cada vez mais o biogás, né? Profissionalizar ele, justamente não apenas utilizando resíduos animais, mas também utilizando outras fontes para a produção de biogás, né? Então esse é o objetivo desse projeto. Muito legal. O André acompanhou também esse dia de campo aí, né? Estava lá, e eu queria que a gente retomasse o assunto de diferenciar um pouquinho o que é biogás e aí como que a gente tem o biometano e também para a gente falar desses resíduos vegetais e resíduos animais junto nessa composição. Você pode explicar para a gente, André? O biogás, basicamente, ele é o gás produzido a partir da degradação desse material em condições anaeróbias, ou seja, como foi apresentado, né, na ausência de oxigênio, dentro dos chamados biodigestores. Então, esse gás ele acaba sendo uma mistura de diversos gases, ele tem nele o poder calorífico, né, o poder combustível concentrado na molécula do metano. Então, a partir desse refino, dessa separação de todos esses gases para uma concentração de metano, a gente tem o chamado biometano, né? Então, esse biometano ele tem como característica a similaridade ao gás natural. Então, ele tem uma equivalência de molécula, é o mesmo metano que tem no gás natural, tem no biometano. Então, isso abre grandes possibilidades de uso, né? Pois onde a gente usa gás natural, seja indústria, seja veicular, a gente pode utilizar o biometano. Então, por isso é tão importante, tão interessante esse desenvolvimento, né? E como o Ayrton trouxe um posicionamento muito legal, né? O Fábio também trouxe isso. É uma visão diferente, né? De tu falar de biogás apenas no saneamento rural para uma fonte de renda, né? Pensando na comercialização do combustível, pensando em trazer uma nova renda para a propriedade. Então, é muito positivo para o setor esse avanço que vem sendo feito.
Ô Fábio, você falou que precisamos profissionalizar o setor, né? O setor está muito carente de informações, então vocês estão trazendo isso para o mercado, fazendo esse marketing, essa divulgação, né? O que você acha? O que está dificultando para o agricultor, para o suinocultor trabalhar o biogás? Bom, justamente pelo fato hoje das propriedades todas estarem já sobrecarregadas de tarefas, no caso. Então, já existe uma atividade principal que normalmente toma conta da rotina do dia a dia da propriedade, tá? E quando existe um biodigestor, ele é apenas mais uma atividade paralela que está praticamente andando sozinho, no caso. Quer dizer, está resolvendo algum problema do dejeto Exatamente. dele, é um complemento somente. Isso. E o produtor acaba muitas vezes não enxergando o tamanho daquela receita ou a economia que aquele setor está trazendo para ele, né? Desde a geração de energia elétrica, né? Porque existem inúmeros casos que também o André sabe, consegue enxergar por aí Brasil afora, né? De granjas, por exemplo, que vão ter um gasto de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. E o produtor só enxerga que aquele valor ele está deixando de gastar quando o gerador para, quando o biodigestor, por acaso, adoece e não produz mais biogás. Então, no mês seguinte vem aquela fatura gigantesca, né? Uhum. Então, falta, de fato, a dedicar alguma pessoa para cuidar daquele segmento, daquela atividade. Criar a cultura disso aí, né? Criar uma cultura. Dar, de fato, uma atenção àquela atividade, que isso muitas vezes também acontece, né? O produtor acaba não destinando alguém ali e quer economizar custos, quer cortar custos em todos os lados, né? Mas aquilo também é uma atividade muito importante, né? Então começa por aí. E em outras situações, né, pelo fato de não gerar uma receita tão grande daquela atividade, né? Então também acaba ficando de lado, né? Então a gente precisa equilibrar essa balança, no caso. Tem que dar uma real importância a isso. E sim, também falta muita capacitação, que de fato é uma dificuldade que existe nesse segmento do biogás, né? Porque envolve desde a parte biológica, que é muito importante, que o André sabe muito bem explicar isso aí, quanto à parte mecânica, né? Porque hoje a maior parte das plantas, das usinas de biogás, ou biodigestores que tem por aí, são dedicadas à geração de energia elétrica, né? E o que mais normalmente dá trabalho é justamente a mecânica, é a máquina que está rodando, né? Então, quando a gente escuta os desafios, os problemas ou as mágoas do biogás, é muito por ali, no caso. Começa nesse lado. Uhum. O biodigestor não é tanto assim, mas a parte da máquina, né? Então, isso que dá muito trabalho, né? Mas isso está melhorando. A cada dia que passa, aumenta a quantidade de biodigestores, de plantas, e ao mesmo tempo a assistência técnica ela vai aumentando, ela vai se replicando, vai se multiplicando. E os grupos de produtores todos conversam entre si e isso está melhorando. Então a gente está vendo uma luz maior no final do túnel. Se quiser complementar, legal. Inclusive, André, nessa questão? Não, é justamente, né? Quando começou o desenvolvimento da atividade pecuária, seja suinocultura, foi criando os fomentos, foi criando assistência técnica, né? Foi se desenvolvendo passo a passo, e o biogás é um pouco nesse sentido, né? Se tu pega atrás, quando começou os primeiros projetos de biogás, o gás ele não tinha muita função. E se ele não tem função, ele não tem retorno financeiro. Então, muitos projetos, ou eles fracassaram, ou eles foram abandonados por N motivos, ou na primeira dificuldade. Então, agora, nessas novas possibilidades que começa um modelo de negócio, começa a desenvolver toda uma cadeia de entorno, né? Então, começa a fazer sentido o produtor investir em manutenção, começa a fazer sentido ele pensar num projeto mais bem estruturado, mais bem desenvolvido, porque ele tem um retorno financeiro a partir disso, né? Então, de novo, ele deixa de ser só o tratamento de dejeto lá, que é basicamente o que sai no cano da granja, para ser uma nova atividade, né? Uma nova fonte de renda para a propriedade. Uhum. Eu vou pedir uma complementação para o André. Agora eu quero voltar para o lado do VT, da parte da cultura que vocês estão complementando, né? Vimos a profissionalização, né? Hoje, se você pegar então uma granja que produz biogás, você tem os dejetos animais. Porque falando em biogás, pensa em dejetos animais, certo? Então vocês têm agora uma parte vegetal que vem complementar.
Seria mais ou menos assim, por exemplo, eu não tenho a produção de dejetos suficientes, porém eu posso ter uma planta que pode ser armazenada, pode ser estocada através de silagem, que eu posso depois alimentar esse biogás. Então eu teria essa planta de biogás funcionando 24 horas estabilizada. Seria mais ou menos isso? Isso, é nesse sentido, é nessa direção, né? Porque, veja, o que produz o gás é a decomposição da matéria orgânica. Então, quando a gente pega dejetos suínos, por exemplo, 3, 4% de matéria orgânica só, então é 95, 96% é água. Então essa água lá dentro não vai produzir biogás. Bovino, às vezes tu consegue um resultado um pouco melhor, 5%, 6% de sólidos, mas todo o restante, a água não vai agregar o gás. Então essa é uma alternativa de corrigir essa grande quantidade de água, incorporar mais matéria orgânica para ter uma maior produção de gás. Aí vem um ponto de atenção, né, que é importante. O projeto ele precisa ser pensado para isso, né? Então, ele precisa ter uma forma desse material novo entrar dentro do biodigestor, ele precisa ter uma forma adequada disso ser agitado, disso ser tratado, né? Algumas estratégias que tem, né? Tanto sistemas de agitação adequado, pensado, né? Na concentração de sólidos dentro do tanque, sistemas de aquecimento para dar a velocidade adequada para essa degradação, né? E também o que fazer com o gás, né? Que de nada adianta você investir numa cultura, você ter um crescimento na produção de gás se você não tem um uso adequado para esse gás, né? Então a qualidade também do sistema de geração, a qualidade seja na geração de energia, seja para a produção de biometano. Então a cadeia ela precisa crescer junto, né? Tudo se desenvolver de acordo. Quer dizer, esse setor é um setor que tem que ser altamente especializado, não só produzir, mas saber também como usar isso daí, né? Isso. Porque nos aterros aí que a gente vê, aterros sanitários, às vezes taca fogo para queimar, né? Para ficar aquela chama lá e perdendo essa energia, né? Ele tem que se integrar à sociedade, né? Então, seja alternativas de consumo de energia, porque geralmente, né, em alguns casos, você tem uma geração de energia muito maior do que a possibilidade de utilização, então tem que se criar estratégias de dar vazão para esses créditos de energia. Seja o biometano, você tem uma possibilidade de produção de biometano provavelmente muito superior ao que a fazenda vai ocupar em comparação a diesel. Então você precisa estar integrado à sociedade para ter uma forma, seja de no distribuir agro, no agro, por exemplo, tem iniciativas, né, que a Biocooler participa também acho que é de ração, né, no transporte de ração integrado utilizando biometano. Então tem o caminhão que passa já pela propriedade, por que não abastecer, utilizar esse biometano produzido, né? Então é isso, ter uma integração também maior, né? Vai levar a essa integração o desenvolvimento do biometano. Que seria a sustentabilidade de todo o processo, né? Isso que é o legal, né? Sustentabilidade e descarbonização, né? O que acaba agregando valor ao produto gerado também. Hoje nós temos, por exemplo, o etanol feito de milho, né? Vocês estão agora agregando. O milho também pode ser colocar como um coadjuvante, entrar nesse processo. Justamente. Quer dizer, tem que escolher a cultura, a espécie mais adequada que dá o maior retorno, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ou até o momento, né? Esse ano, por exemplo, a gente vem de uma seca muito grande, tá? Uhum. Então, a maior, justamente no local onde é que está sendo feito esse estudo ali, onde é que foi plantado o sorgo, né? Naquela região ali, nós tivemos uma seca tremenda, no caso. Então, a produção de milho ali, a perca, ela foi muito grande, né? Então, também há uma possibilidade, desse momento, de ensilar o milho, por exemplo, para fazer também o aproveitamento na produção do biogás. Essa é uma estratégia também, né? Em anos normais, vale fazer uma análise profunda, né? Porque já existe a comercialização do milho em grão, no caso. Então, ele tem que sobrepor, no caso, a receita. A receita a partir do biogás, ela tem que ser superior à simples venda do grão, por exemplo, né? Então, é a competição, né? Justamente ali tem que ser feita a análise, né? O que é mais interessante? Na reportagem, nós vimos lá que o capiaçu, a produção dele é barata. Eu não tenho gasto com sementes, por exemplo, né? O milho hoje, o custo por hectare em sementes, ele é muito grande. Porque é um trabalho muito grande feito lá na produção de sementes, né? Sim. O capiaçu simplesmente a multiplicação por mudas, né? Clonagem, né? E o que nós percebemos lá no dia a dia, durante o decorrer do plantio e da evolução das plantas, né? Não há um gasto com defensivos, né? Então já
No milho, eu preciso fazer aplicações para controle de ervas daninhas, lagartas, no caso, Pragas, a própria pragas no cigarrinha. geral, ferrugem. Então, é um grande investimento que eu tenho na parte de defensivos, né? E no capiaçu, pelo que se identificou, praticamente não há nenhum dano por praga, né? Então, isso que tem que ser analisado, a balança está ali, né? Quem que vai ser mais pesado, quem vai agregar mais, no caso, na planta e vai ter um custo menor, né? Então, são várias coisas, vários cálculos, né, que precisam ser feitos, né? Ou seja, é também essa oportunidade, né, aqui para a nossa região, que é pujante aí no agronegócio e na diversificação de culturas dentro das propriedades, e a produção de biogás se especializando, se profissionalizando, principalmente com base na cultura alemã, que já tem isso muito forte, né? André, então, um potencial em expansão aí daqui para frente, né? Com certeza, um potencial de expansão, um potencial de integrar, né, com a sociedade também. Então, acho que um ganho geral, né, para todos. Muito bem. Pessoal, obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio, né? A gente segue acompanhando, né, como é que vai ser a atividade, tanto da Biocolor quanto dos projetos que vocês têm na iniciativa aí da produção de biogás. E a gente agradece de verdade vocês pela presença. Obrigada, André, e obrigada, Fábio. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.